Eu nem acredito que eu tô fazendo isso. Meu Deus. Oi, Aí, gente. Então, meu nome é Esther. Eu tenho 18 anos. Eu sou filha de pastor e pastora. E eu sou cristã de berço. Só aí. E tô grávida de 17 semanas. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer aqui da forma mais real possível a experiência que eu tive, principalmente pelo meu ponto de vista, pelo fato de eu ser filha de pastor e pastora, a gente sabe que tem um peso a mais. Eu não tenho nenhum intuito de me defender, ou de me vangloriar, ou de esconder aquilo que eu fiz, de acobertar o sexo fora do casamento, que a gente sabe biblicamente que é imoral e etc. Mas sim trazer a experiência que eu tive e que, em partes, eu gostaria que muitas jovens também tivessem tido dentro de seus lares. Então, se a gente tiver um pouco mais de delicadeza para tratar esse assunto, porque por mais que eu esteja tranquila com isso, minha família esteja absurdamente feliz, a minha família, meu namorado, a família do meu namorado, esteja todo mundo feliz e apoiando a gente fazendo tudo certo, isso é realidade da minoria das meninas. Mas eu quero dizer que se você tá passando, ou se você passou por um processo muito doloroso, quando você descobriu a sua gravidez, não sendo casada, estando ou não em um lugar cristão, eu sei que você foi julgada. E a gente vai continuar sendo. Mas tente ver com outros olhos toda a sua situação. Não tô falando que vai ser mais fácil, mas pode ser menos doloroso, sabe? Antes de a gente trazer a parte menos dolorosa do assunto, eu quero deixar aqui bem claro de que eu não estou passando pano para nenhum tipo de pecado, eu não estou desmoralizando ninguém, eu também não estou aqui para distorcer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, para falar assim, nossa, incrível, como sempre arrumam um jeito de distorcer o que está escrito para passar como certo. Não. A gente sabe que a Bíblia descreve muito claramente o sexo fora do casamento, como adultério, pecado, né, como imoralidade sexual, em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que o homem comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Isso porque a relação sexual, o sexo em si, ele é reservado por Deus, um prazer para ser sentido dentro de um casamento. Porque a chance de você, mulher, principalmente a mulher, o homem também, mas principalmente a mulher, que é muito desmoralizada dentro de relacionamentos, a chance disso acontecer, de acontecer é, coisas mais sensíveis, ou de, tipo assim, acontecer do cara te desmoralizar, realizar coisas que você não quer fazer, ou até mesmo, sabe, gerar um trauma em você quando você é casada, é muito menor. Porque a gente tende a conhecer as pessoas que a gente se relaciona a ponto de casar muito melhor do que aquelas que a gente tá conhecendo agora, ou alguém que a gente não conhece, ou alguém que a gente achava que era alguma coisa, um namorado de meses, às vezes que não era aquilo que a gente imaginava ser. Isso não é, tipo assim, nossa, tá privando do prazer. Não, é uma segurança, entenda? É uma segurança para que episódios sensíveis e até de sejam, eles não vão ser eliminados, mas eles poderiam ser evitados, sabe? Então, veja isso como uma forma de segurança, não uma forma de você ser privado do seu prazer, sabe? Até porque é muito mais legal quando a gente realiza esses atos com alguém que a gente realmente ama, sabe? Tem uma diferença. Efésios capítulo 5, do versículo 31 ao 33, ele é ainda mais claro. Ele diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Ou seja, passam a ser vistos para Deus como uma pessoa só, sabe? 32 diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Ou seja, ele traz a ideia de respeito que deve existir dentro de um casamento. Então, contextualizamos que é pecado e ponto final? Sim. Só que vocês entendem que todas
todas as vezes que Deus, ele fala sobre a gravidez, a possibilidade que uma mulher tem de gerar uma vida dentro da Bíblia, é dando graças. Entenda, o fruto do seu pecado não é um filho bastardo. O fruto do seu pecado é um privilégio, é uma bênção que você recebe. Não veja isso como uma condenação pessoal de Deus para sua vida. Deus nunca se remete a filhos e a gestação e a maternidade com grosseria. De tipo assim, nossa, ela tem filho. Você não é desmoralizada por Deus por ter um filho fora do casamento. E eu entendo que se você tá vendo esse vídeo até agora e você já passou por esse tipo de situação, é porque não deve ter sido fácil, óbvio, não é fácil. As pessoas não te abraçam e, nossa, que bom que isso aconteceu. Não, é sempre assim, ah, que pena que aconteceu, né? Mas agora você vai ter que lidar. Também não caia nessa. Em Isaías 55, no versículo 6 e 7, a Bíblia diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O ímpio deixa o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Então se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, como também ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você precisa se perdoar. E você precisa deixar esse caminho de Deus não vai me perdoar, que eu também nunca vou me perdoar, agora como que vai ser a minha vida dessa criança? Estão me rejeitando, ou então o pai é imaturo, eu também sou imatura, e as coisas não vão dar certo, eu tô sem emprego. Calma. Primeiro, lança fora esses pensamentos, que não são os pensamentos que o Senhor tem pra você, filha, que conhece sua palavra, pra você poder se perdoar. Para aí sim o Senhor poder te perdoar. Porque você só precisa estar arrependida do que aconteceu. E o seu filho vai ser bênção do céu para você. Você pode ter certeza que a partir do momento que você se perdoa e você pede perdão ao Senhor e ele concede esse perdão, que é imensurável, inacabável e que a gente nunca pode se colocar num lugar de, ai, será que eu mereço? Porque você não merece esse perdão. Assim como a gente não merece a salvação, ela é pela graça, sabe? E o Senhor te ama sem motivos, Ele não te ama porque você é assim, porque você é assado, porque você louva, porque você é cristã desde sempre, ou porque você era uma nova convertida, ou porque você é afastada. Não tem características em você que são motivos para Deus te amar. Jesus não te ama com motivos, Ele te ama sem motivos. E é por isso que Ele te ama, porque a gente não tem motivo nenhum para merecer o amor do Senhor. Então, se perdoe, em primeiro lugar. Se perdoe, porque o Senhor, Ele te perdoa, sabe? Independentemente daquilo que você passou, independentemente daquilo que te discriminaram, que te colocaram pra fora de casa ou então que te tratam como uma invisível, ou como te tratam como a maior pecadora do século, ninguém mais parece que pecou dentro da sua casa, ou até mesmo se não te trataram dessa forma e você se condena, se perguntando, pai, por que que isso aconteceu comigo? Sabe? É muito delicado, é muito complicado. Mas não pensa o que aconteceu comigo. Por que que aconteceu comigo? E sim, pai, e daqui pra frente? Eu quero que você esteja comigo. É um outro tipo de relacionamento que você tem com o Senhor, e eu te garanto que se você realmente tá arrependida, tá triste pelas coisas que você teve que ouvir, pelas coisas que as pessoas falaram pra você e continuam falando, ou a forma que te olham na rua, a forma que te tratam, tudo melhora. E passa também. O fato de você saber que essas pessoas não definem quem você realmente é, já alivia muito esse fardo. O fardo do pecado mesmo, não da criança. A criança nunca vai ser o problema. Agora sim, eu tenho um relacionamento que vai fazer 8 meses, agora em agosto. E antes de eu namorar o meu namorado, eu era virgem. E eu já tinha 18 anos, eu já tinha feito 18 anos há uns meses já e tudo mais.
E eu tive minha primeira relação com ele, né, e tudo mais, e eu tinha certeza que o que eu estava fazendo era errado, tanto que eu comecei a tomar anticoncepcional e tudo mais. Eu tomei anticoncepcional durante 2 meses. Eu estava, assim, passando muito mal, e eu tinha certeza absoluta que era efeito do anticoncepcional. Certeza, certeza. Pra mim, não tinha essa possibilidade de eu estar engravidando, porque, tipo assim, eu já estava tomando anticoncepcional, eu já tinha passado pra segunda dose, e, tipo assim, a segunda dose ainda, eu tive que fazer outro teste de gravidez, e estava dando negativo, pá, beleza. Só que na primeira semana que eu tomei anticoncepcional, a minha mãe virou e falou assim, eu estava descendo a escada aqui de casa, e ela falou assim: "Esther, você se cuida, que você vai engravidar". Nisso, a minha mãe já sabia que eu tinha cometido imoralidade sexual, já sabia que eu tinha perdido a virgindade com o William, né, com meu namorado e tudo mais. E minha mãe, quando eu desci a escada, nessa primeira semana que eu tomei anticoncepcional, ela vira pra mim e fala: "Esther, você vai ficar grávida". Você volta aqui, que eu tinha ido pra cozinha, ela falou: "Você volta aqui, que quando você estava descendo a escada, eu vi uma menina, que nem você quando você tinha 4 anos, cabelinho enroladinho, parecendo Babyliss, descendo, segurando um bicho de pelúcia, te chamando de mamãe atrás de você e virando pra mim falando: "Vovó, você viu minha mãe?" E eu indo pra cozinha: "Esther, você vai ficar grávida. Você se cuida, que você já tá pecando, mas pelo menos se cuida". E eu assim: "Mãe, o pior é que a gente achou que era aviso de Deus". E a ginecologista virou pra mim e falou assim: "É 7 dias usando camisinha e depois, ó, seja feliz. Você toma algum remédio?" Eu falei: "Não, não tomo remédio por nada", e realmente eu não tomo remédio por nada. Ela: "Ah, então não tem risco, tá? Não tem risco, não tem problema". Eu fui nesse não deu problema. Beleza. A gente foi nessa de que era só um aviso, que era pra tomar cuidado mesmo, pra eu continuar me prevenindo, eu e o William, né, meu namorado e tal, beleza. Eu tomo um anticoncepcional certinho. Começo a passar mal, que nem uma infeliz. Começo a vomitar todo dia de manhã, era enjoo, era vômito, e eu tenho a mania de não comer direito, assim, de não jantar. Eu não jantava, então de manhã não tinha nada no meu estômago, e eu vomitava a bile mesmo, que é um líquido do estômago amargo. E se eu tinha tomado água, ia a água, se eu tinha tomado leite de manhã, ia o leite. Eu sei que eu acordava e já ia pro banheiro. E aí meu peito começou a ficar inchado, dolorido, sensível, e minha menstruação começou a atrasar. 18 dias de atraso, não, 17 dias de atraso, era um domingo. Minha mãe vira pra mim e fala: "Filha", ela estava lá em cima, ela me chamou, eu estava aqui embaixo com meu namorado, ela me chamou lá em cima: "Filha, sobe aqui que a mãe quer falar com você". Eu falei: "Vixe". Fui. Ela me colocou no colo e falou: "Filha, você tá estranha e a mãe tá preocupada com você, porque você tá passando mal tem vários dias, e você tá com cara de grávida". Eh, e aí nisso eu já levantei do colo dela, já fui pro banheiro. Falei: "Mãe, você já tá me estressando com essas ideias, entendeu? Eu tô 2 meses já tomando anticoncepcional, fiz um monte de teste de gravidez antes de tomar, pra ir tomar a segunda, e a senhora tá falando isso, já tá me estressando, eu já tô passando mal. É claro que eu tô com uma cara estranha, mãe. É claro que eu tô enchendo de espinha, é claro, é o anticoncepcional. A médica disse que podia dar esses", como fala? Ai, eu fico pegando toda hora no cabelo. "Mas a ginecologista disse que podia dar esses efeitos mesmo e tudo mais. É normal, mãe". Aí ela: "Ah, é?" "Sim". Aí ela: "Então você vai amanhã no posto", tem um postinho aqui perto, onde eu moro, é bem perto, dá pra ir andando. "E aí você vai lá, e você vai descobrir o que é que você tá passando mal". Fui no posto. Fui descobrir uma virose no posto. Descobri uma gravidez. Nisso, dia seguinte, logo de manhã, eu resolvi que ia fazer home office, porque eu trabalho, né, eu trabalho e faço faculdade, e o meu trabalho é numa multinacional.
onde é híbrido, né, a modalidade de trabalho. Então, eu decido os 2 dias que eu vou fazer home e os 3 que eu vou presencial. Ok. Falei, mano, vou fazer home, vou bem cedo no posto pra não ter já horário pra chegar e tudo mais. Beleza. Fui. E o William, né, o meu namorado, ele sempre vai comigo no hospital, sempre. Eu ia pra tomar os anticoncepcionais, ele foi comigo. Eu tinha que ir na ginecologista, ele foi comigo. Eu tive que ir num dentista, ele foi comigo. Ele sempre ia comigo, assim, sabe? Por preocupação mesmo. E eu pedi a maioria das vezes. E ele sempre foi tranquilamente. Só que eu cheguei primeiro no posto. E ele tinha ido fazer o título nesse dia, então ele não chegou junto comigo, ele chegou bem depois. Ok, fui passando, peguei a senha, aí fui no guichê, aí esperei a senha tocar de novo, aí fui na triagem. Na triagem é que você tem, ai, tô com seio sensível, tô com acne, tô tantos dias atrasadas, mas eu tô tomando um anticoncepcional de injeção, gente, de injeção, há 2 meses e tal, e eu quero saber qual é a virose que eu tenho. Primeira coisa que ela manda fazer é um teste de gravidez. Gostaram? Nisso, eu tava de boa. Eu falei, mano, eu nem precisa disso, né? Mas ela mandou, beleza. Fiz o teste. E aí eu mandei mensagem pro William, porque ele tava indo pra lá já. Ele tava chegando, ele tava perto. Faltava tipo uns 10 minutos. Eu falei assim, amor, mandaram fazer xixi no potinho aqui pra fazer teste de gravidez. Aí ele, ah, tá bom, vai me avisando. Eu saio de lá. E aí entrego o potinho pra ela, né? Fui fazer xixi no banheiro, entreguei o potinho pra ela. Ela botou lá. E falou assim, agora você pode ir lá descartar, tá? Eu volto, ela pergunta quantos anos eu tenho, só pra confirmar. Quantos anos você tem? 18, por quê? E você quer estar grávida? Aí eu, não, por quê? Ela, porque você tá grávida. Eu nem liguei. Eu virei e falei assim, amor, eu não tô grávida. Pede pra eu fazer outro que eu tiro um xixi de qualquer lugar. Eu não tô grávida, deu erro. Ela vira assim pra mim. Esse aqui é o positivo mais positivo que eu já vi na minha vida, filha. Não precisa fazer outro, não. Aquele vermelho, eu nunca vi tão vermelho na minha vida. Aquele vermelho. Eu nunca vi tão vermelho. Porque tava os 2 pauzinhos brilhando. Brilhando. Eu tava de 1 mês de gestação. 7 semanas. Quase 2 meses de grávida. No dia seguinte, eu ia tomar a terceira dose do anticoncepcional. Na hora, filha. Amor meu. Eu sentei naquela cadeira e comecei. Mas a minha faculdade, meu emprego é muito bom, dá pra fazer carreira no meu emprego, não sei o quê. E ela assim, pelo amor de Deus, você quer uma água? Eu falei, eu quero litros, eu quero rios, eu quero um oceano inteiro pra eu me acalmar, porque eu não vou me acalmar. E o bonito começa a me ligar. William, amor, e aí? Você não falou o resultado? O que que deu? Mano, comecei a chorar, que nem uma infeliz. Que nem uma infeliz. Uma infeliz era eu naquele posto, sentada naquela cadeira de triagem. Eu só mandava assim, desculpa, desculpa. Como se a culpa fosse minha, né? Sendo que a culpa era dos dois, mas me desculpa. E ele tava na esquina, subindo a pé. Ele assim, ai, não acredito. Pra falar pra ele quando ele chegou no posto. Pois eu tava destruída, sentei lá no fundo do posto, nas cadeiras do posto. E ele chega, amor, e aí? Eu só peguei o teste assim, dá-lhe na mão dele. Ele falou assim, é mentira, né? Aí eu falei, não é mentira. Aí ele botou a mão assim, ele é mentira. Ele botou a mão de um lado da cadeira, depois ele botou a mão do outro lado da cadeira e começou a passar mal. E eu já tava assim, eu virei pra ele e falei assim, aí ele sentou do meu lado, eu falei assim, se você desmaiar, eu vou vomitar em cima de você porque eu tô passando mal. Ele não desmaiou, pelo menos, né? Nisso, a gente fica lá, faz a triagem e tudo mais.
E a gente esperou o acolhimento mais de 1 hora, porque o acolhimento realmente são consultas pré-natais e tudo mais, e que demora num posto de saúde do SUS. É comum. E lá dentro do acolhimento, as duas enfermeiras que começaram a fazer vários testes em mim já de sangue, não sei o quê, elas começaram a acalmar a gente. E a gente fazia piada e chorava logo depois. E aí, meu namorado vira pra mim do nada e fala: Amor, eu tô com medo da sua mãe vir aqui me matar. E até aí, beleza. Beleza nada. A gente tava destruído, não tinha nada de beleza. Quando eu chego em casa, eu descubro que a hora que o William, meu namorado, tava falando sua mãe vai vir aqui me matar, ela tava no posto procurando a gente. Ela tinha chegado do trabalho e foi lá pra matar nós dois, né? No posto, pra ameaçar a gente de vida. Não, de morte mesmo. Não era vida ou morte, era só morte. E ela abriu a porta de todos os possíveis atendimentos do posto, menos do acolhimento. Uhum, uhum. O Senhor revelou para ela dias antes e teve essa visão de que a gente achava que era um aviso de eu descendo da menina descendo a escada atrás de mim e tudo mais, mas não era um aviso. Ele estava falando que eu já estava grávida. Nisso eu já estava grávida realmente, né? Tal. E por mais que ele tenha revelado para ela, ele guardou a nossa vida. Porque a única porta que ela não abriu foi a do acolhimento. Foi Deus. Eu sei que foi Deus. Eu tenho certeza. Se tem uma certeza que eu tenho nessa vida, é que o fato dela não ter aberto a única porta que a gente estava foi papai. Nisso, tem uma série de acontecimentos é, que de eu chegar em casa e meus pais, eles saíram. Nisso que minha mãe foi me procurar no posto e não me achou. Meu pai falou assim, Tânia, vamos fazer um orçamento em um outro lugar de serviço. E eu confio no que Deus falou pra você, que ela realmente tá grávida e tudo mais. E vamos. Eles foram fazer um orçamento. Então eu cheguei em casa, meu namorado me deixou na esquina, porque meu pai não queria. Meu pai falou assim: não traz ele pra casa. Hoje não. A gente vai conversar, mas hoje, agora, não vai rolar. Ele me deixou na esquina e, tipo assim, amor, manda mensagem, amor. Se te mandarem pra fora de casa, me avisa, e chorando e tal. E aí teve toda a questão dele com o pai dele. E eu cheguei em casa, meus pais não estavam, mas minha irmã contou que no horário X minha mãe foi lá procurar a gente no posto. E eles chegaram mais tarde, né? Nisso eu tava no meu quarto chorando que nem uma infeliz. E aí começa todo aquele discurso correto da parte deles, de falar, olha, você já estava em pecado, você não se cuidou, você tá grávida. Mas tinha um grande medo de que eu fosse parar a faculdade que eu faço, de que eu fosse sair do meu trabalho, de que eu fosse ser mandada, de que eu fosse mandada embora e etc. E que eu não fosse mais realizar os meus sonhos, que são muito grandes desde sempre, de que a minha vida fosse parar por causa disso, ou que a gente não tivesse condição de bancar um bebê da forma que deve ser bancado, de criar realmente com amor, mas não só com amor, porque amor não enche barriga, mas com dignidade. E eu falei, só que, tipo assim, eles falavam de um jeito tão desesperado que parecia que minha vida tinha acabado. Só que desde o começo, por mais que eu não entendesse, eu virei e falei: stop, minha vida não acabou. Eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de trabalhar e tudo mais. Tanto que eu terminei o semestre, passei e tal. No meu trabalho, eu contei, quando fiz a primeira ultrassom, fui lá, contei e tudo mais. E não me mandaram embora, a minha empresa ainda tem alguns casos de que tiveram mulheres, teve uma mulher que estava grávida, né? Tu já sabiam que ela estava grávida e pelo excelente trabalho dela, eles promoveram ela, sabe? Então, graças a Deus que deu tudo certo. Eu continuo estudando, continuo trabalhando e os meus pais, eles só penaram muito para que a gente começasse a criar rápido a responsabilidade que a gente teria criado em anos, né? Como que esse menino vai virar um homem a nível de ser um pai, sabe? Não que meu namorado fosse um moleque e eu fosse uma garota de 12 anos. Mas, tipo assim, a gente não tinha. E a gente ainda não tem a cabeça de pais, sabe? A gente tá criando uma maturidade agora em meses.
até a criança nascer, de que a gente teria criado em anos, de passar pelo processo do namoro, do noivado, do casamento, e aí de adquirir uma casa, né, um carro, que geralmente essa é a ordem que é colocada para ter um bom relacionamento, um casamento, uma vida feliz, e crescer na empresa, e ganhar milhões e tudo mais. Eu falei, algumas coisas vão se atrasar. Falei para os meus pais, eu tenho plena consciência de que sonhos que talvez eu realizaria em 5 anos, agora eu vou realizar em 8, em 10. Mas eu não vou deixar de alcançar os meus objetivos ou fazer por onde por conta de uma gravidez. Eu não vou deixar de ser Esther só para ser mãe. Eu não vou ficar me anulando como pessoa para virar uma mãe perfeita, assim. E meus pais começaram a acolher muito bem, tiveram, sim, muitas discussões, muitas conversas onde os meus pais falavam e eu e meu namorado ouvia. E que por mais que a gente não tivesse concordado no começo, hoje a gente entende que eles estão certos. E agora a gente tá adquirindo uma maturidade que a gente realmente não tinha antes. E a gente fez um chá revelação, onde todos da minha família que vieram e da família dele ficaram preocupados com a gente, mas não com o bebê, porque eles deixaram claro que apoiariam a gente, que estariam do nosso lado. Os meus pais estão muito felizes, muito felizes de que vão ter uma neta, da geração deles ter sido continuada. E a família do meu namorado, então, nem se fala. Minha sogra é maravilhosa, meu sogro e minha sogra, eles são maravilhosos. A minha sogra, ela teve 4 meninos. E ela queria ter uma menina. A minha filha já é muito amada. Você entende que é a primeira menina? Querida, se você quiser cuidar, sogrinha, nas suas mãos. Eu te confio, ó, de olhos fechados. Gente, os meus pais e a minha sogra, meu sogro, já compraram roupa pra criança. Meus pais compraram roupa pra menina quando, assim, no dia seguinte que descobriu que eu tava grávida. Só que a gente não sabia ainda qual era o sexo, mas minha mãe tava crendo na revelação que era menina, que era menina. E, tipo assim, é que eu não falei, porque é muito grande, mas Deus deu várias revelações pra minha mãe. De sonhar que tava grávida, de ver várias pessoas pequenas, sonhar com várias crianças pequenas e tudo mais. E na revelação, a gente ficou muito feliz, e minha mãe ficou assim, meu Deus, eu não sou profeta de Baal, realmente é uma menina. E tudo mais. E Deus realmente usa muito a minha mãe, usa muito meu pai. A alegria é muito grande aqui dentro de casa, sabe? Essa é a experiência que eu queria que você tivesse tido se você passou por uma situação de gravidez não planejada, seja na adolescência ou sendo uma jovem adulta, não sendo casada, ou às vezes que o seu parceiro te abandonou, né? Ou que te colocaram pra fora de casa, ou que te invalidaram por isso. Ou até mesmo se você é uma mãe que fez isso, observe que você não ajudou em nada. Você só colocou em perigo uma mãe e um filho. Você não fez seu papel de conserto. Você não ajudou ninguém a se consertar ou largar o pecado ou se arrepender. Muito pelo contrário. Quando os pais fazem isso, sabe, de agir tão violentamente, ou as pessoas também, sabe? Eu falo por parte dos cristãos porque eu sou cristã e eu tô nesse meio de afastar as pessoas, de fazer fofoca e tudo mais. Isso só demonstra o seu caráter e o quão pouco de palavra e Bíblia você entende, sabe? O quão pouco você lê a Bíblia e o quão você gosta de distorcer ela para poder espalhar suas piadas maldosas e tudo mais. Então, vamos botar um pouco a mão na consciência, né? Ai, mas que você tá errada porque você pecou. Mas eu nem te pedi fralda, amor. As coisas que eu tive que ouvir de pessoas que eu não convivo mais foram nojentas. Assim, absolutamente nojentas. E que eu sei que teriam me machucado muito, mas muito mesmo, se eu não tivesse uma família que tá do meu lado. Sabe? E se você é a menina que não tem essa família do seu lado,
saiba que a reação das pessoas à sua volta não te define. Você merece sim ser bem tratada. Você merece sim ter um bom companheiro do seu lado. Você merece sim que as coisas boas aconteçam e continuem acontecendo e que os seus sonhos sejam realizados e não parados por conta de uma gravidez sendo jovem. E você não merece as coisas que falam pra você. Você não merece as coisas que falam pra você, sabe? Porque geralmente quem tá falando é quem você não precisa de ajuda. Ou se é a pessoa, se é sua família, só você vai ser mãe dessa criança, sabe? Eu entendo que às vezes os nossos pais, eles têm reações que, ao nosso ver, são indesejadas para determinadas situações, porque é uma situação que nenhum pai e mãe espera. Principalmente vindo de uma família cristã, assim, sabe? Ou até no normal mesmo, os pais querem o melhor pra gente, geralmente. Os pais querem o melhor pra gente, primeiro casar, ter seu dinheiro, sua casa, pra depois ter um filho, até pra você poder dar tudo pro seu filho, sabe? Só que sua vida não vai acabar porque você vai ter um filho. Não destrua a sua vida e a do seu filho por medo. Se você foi mandado embora do trabalho e já estava grávida, procura uma defensoria pública e processa. Ou então, procura alguém que possa te apoiar, procure amigas que te dê a mão. Ou se você tá sozinha, filha, ajoelha e ora. Porque Deus é o Deus do impossível, ponto final, sabe? Só que aí, manda currículo pra todo quanto é lugar se você tá sem trabalho. Ou então, se é uma gravidez de risco, ora, 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 ora. Se você tá olhando pra todos os lados e não tem o que fazer, ora. Minha querida, é jejum? Jejum não, a gente não pode fazer jejum, a gente prenha. A gente que tá grávida, a gestante não pode fazer jejum. Mas é oração em Bíblia. Oração em Bíblia. O fato de você ter se perdoado e permitir que o Senhor te perdoe também já é meio caminho andado. Depois disso, você vê que as coisas vão se ajeitando. Amo vocês.